Hoje a gente vai iniciar uma série de lives. Eu queria saber de vocês se o som tá bom. Pode mandar para mim se o som estiver bom. Estão me escutando bem? Ótimo. Tá me ouvindo, Vim? Boa noite. Tudo bem, Patu? Estamos ouvindo bem. Então, agora a gente vai começar uma série de algumas lives. A primeira live que a gente vai fazer é com a doutora Patrícia Diniz. A doutora Patrícia é anestesista. Ela é formada na Escola Paulista de Medicina, fez residência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. A gente é contemporâneo de residência, né, Patu? Usava lá. Exato. E a Patrícia, além de ser uma excelente anestesista, é minha anestesista. Já me anestesiou algumas vezes, né? Então, a pessoa da minha inteira confiança. Difícil. Não queria dormir de jeito nenhum, né, Vi? E anestesista de vários pacientes meus também. Então, hoje a gente vai discutir uma série de questões aí que os pacientes às vezes têm dúvidas sobre os tipos de anestesias que existem, o tempo que as pessoas ficam sob anestesia, etc. Então, isso é uma coisa que é interessante. A cirurgia de coluna, ela permite que se faça diversos tipos de procedimentos, desde procedimentos que são procedimentos mais invasivos, até procedimentos que são menos invasivos, e alguns procedimentos que são para tratamento de dor, que a gente utiliza basicamente agulhas. Então, a anestesia acaba sendo diferente para esses determinados tipos de pacientes, né? Uma outra coisa que faz parte também da nossa, da minha prática, principalmente, eu como cirurgião de coluna e cirurgião de deformidade, de cirurgia de alta complexidade, é que eu trato desde crianças pequenas, de 1 ano de idade, até pessoas com mais de 80, 85 anos. Então, é uma gama muito grande de pacientes e, claro, que isso difere muito também no impacto para a anestesia, né? Porque quem mantém o paciente sob controle durante todo o procedimento cirúrgico, durante todo aquele tratamento que a gente está fazendo, é justamente o anestesista. Então, o paciente nos procura, a partir disso, a gente indica cirurgia, né? Quando o paciente tem uma indicação precisa de cirurgia, e pede os que a gente chama de exames pré-operatórios. Então, essa é a nossa função, a minha função como médico cirurgião. Eu avalio o paciente, vejo se ele tem indicação ou não de cirurgia. A partir do momento que eu determino que ele tem indicação de cirurgia, a gente pede o procedimento e pede os exames pré-operatórios, que são basicamente exames de sangue, eletrocardiograma, um raio-x de tórax e uma avaliação do médico cardiologista. Ou então uma avaliação pré-operatória do próprio médico anestesista. São situações que a gente faz na nossa rotina, tá? E agora eu queria falar com você, Patu, para você dar uma introdução sobre os tipos de anestesias que a gente tem na cirurgia de coluna, como que acontece essa anestesia, o que o paciente ele passa de experiência dentro do centro cirúrgico, né? O que tem de diferente entre as idades, né? Você anestesiar uma criança de 2 anos e um idoso de 80 anos, né? E até o tanto que as comorbidades, né? Pacientes que já têm outras doenças, o que isso influencia na tua anestesia. Tá certo. É tudo, né, Vi? É tudo. Geralmente são esses exames que você pede mesmo, né? Mas é importante lembrar que a gente sempre conversa, né? Quando tem alguma dúvida ou quando tem alguma coisa que parece que sai do comum, né? Anestesias, todas as anestesias que a gente pode fazer, na verdade, a gente pode fazer anestesia geral para cirurgias maiores e uma sedação para o procedimento mais simples, né? O que são procedimentos simples? São aqueles que o cirurgião não precisa ele pode acessar ali a estrutura nobre que ele tem que acessar com uma precisão menor, né? Então, no caso, como você disse, das agulhas, você não vai precisar fazer uma incisão muito profunda e você pode acessar de uma maneira mais fácil, o paciente pode ficar ali só sedado e é um procedimento mais objetivo, né? Então, que a ideia é justamente ajudar no tratamento de dor. Agora, nas cirurgias maiores, em que você precisa acessar uma estrutura... Voltando nessa da sedação, uma dúvida que os pacientes têm é como que funciona a sensação dele na sedação. Ele
ele fica acordado, ele fica dormindo, ele se lembra disso depois? Como que acaba sendo essa evolução? A gente procura gerar uma amnésia, né? Geralmente, porque as pessoas não gostam da experiência. Você perguntou da experiência dentro do centro cirúrgico, é um ambiente que é desconhecido, geralmente é frio, né? Não tem luz natural, então fica aquela coisa de desconfiança, né? A gente fica com medo. A gente fala em avaliar o paciente, em cuidar do paciente, a gente só pensa no horário da cirurgia, mas todo o perioperatório é importante, inclusive o antes, né? Então, se o paciente tem alguma probabilidade ali de ter um infarto, por exemplo, antes da cirurgia, também a gente precisa se preocupar, né? Então, na sedação, a gente já procura, desde o início, do momento que a gente ou funciona uma veia, ou até se o paciente está com uma ansiedade ainda maior, a gente faz alguma medicação antes de sair do quarto e ir para o centro cirúrgico. E durante o procedimento, durante a sedação, é um sono mesmo, um tipo de sono que a pessoa vai ficar confortável, né? Geralmente eles gostam, né, Vinícius? A gente se diverte até de conversar com os pacientes ali naquele momento da sedação, porque eles estão bastante confortáveis mesmo, né? O objetivo costuma ser esse, dar conforto, né? Porque não é um procedimento doloroso demais e o inconveniente é só o ambiente mesmo. Tá, então legal. Então, só para reforçar para quem está nos assistindo, então quem vai fazer um procedimento de bloqueio, né, que é a infiltração, uma risotomia, um procedimento mais simples feito com agulhas, esse paciente vai ser submetido à sedação. E as cirurgias que são maiores e que a gente tem que fazer uma anestesia geral, como que acaba sendo a rotina desses pacientes? Na cirurgia maior, a gente precisa de anestesia geral, né? Não existem outras possibilidades, considerando cirurgia de coluna, né? É uma estrutura muito nobre, que tem que ser acessada. E a gente tem que lembrar que o que o anestesista procura sempre, inicialmente, né? Ele procura que o paciente não lembre de nada, não sinta dor e não se mexa na hora errada, né? Então, a amnésia, o sono e a imobilidade é o que a gente vai garantir durante a cirurgia. O que a gente pode fazer? Variar muito, né? Cada paciente vai precisar de uma combinação diferente de medicamentos, de sequências, de quantidades. E então a gente vai avaliá-lo, como você citou, e vamos escolher cada coisa para cada paciente. A experiência dele, propriamente dita, vai ser parecida com a da sedação. Ele vai chegar no centro cirúrgico e talvez ele nem lembre desse momento e vai dormir. Quando terminar o procedimento, dependendo ali da gravidade ou da complexidade que foi, o momento de acordar também é nebuloso, né? A pessoa não lembra muito bem, é igual dormir, entendeu? Você chega uma hora que você não lembra direito que horas apagou e aí, quando acabou, a gente acorda, certo? Sim. A idade desses pacientes é muito diferente de você anestesiar uma criança, de você anestesiar um adulto e de uma pessoa idosa que às vezes tem alguns outros problemas de saúde, uma doença cardiológica, já teve um infarto antigo ou algum outro tipo de doença como diabetes, etc. Isso interfere muito na tua anestesia? Interfere. Cada peculiaridade de cada pessoa interfere, né? Pode ser uma pessoa que não tenha nada, um jovem idoso, um jovem rígido que não tenha nada, ele tem essa é a peculiaridade dele, né? Então eu tenho ali uma sequência, uma escolha de medicações e de técnicas que eu posso utilizar. A partir desse normal, entre aspas, né? Quanto menor o paciente, quanto menor o peso do paciente, a estrutura que você tem que acessar, né? A via aérea, a própria veia, tem dificuldade nesse sentido, a gente tem que fazer cálculos mais delicados, mais precisos. Os mais idosos, a gente tem que se atentar muito à velocidade de ação das drogas. Então, tudo isso muda, assim, com certeza. Então, a ideia de personalizar, né? Acho que a anestesia geral, muita gente tem medo, acha que é muito ruim, né? Mas a verdade é que na anestesia geral a gente consegue medir com bastante precisão tudo o que cada peculiaridade exige, né? Tá, ótimo então. Aqui eu vi uma pergunta que a Thalia Ketley mandou para a gente. Ela quer saber na cirurgia de escoliose, né? O tempo de cirurgia e riscos, né? Eu vou falar para ela o seguinte: o tempo de cirurgia ele é muito variável, né? A gente, para cirurgias de deformidade, em geral,
estipula um tempo de cirurgia especificamente que acaba sendo em torno de 4 horas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E o tempo de anestesia acaba sendo bem maior, né, Patu? A gente até preparar o paciente, porque assim, ó, eu acho que eu entendo essa dúvida, né? É uma questão, a pessoa fica preocupada. Às vezes o paciente teve um problema e aí teve que ser anestesiado de novo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas tem problema eu ser anestesiado de novo, né? Na verdade, o tempo de duração ali da anestesia faz parte de todas essas variáveis que a gente falou, né? Elas estão inclusas ali no pacote de riscos e de dificuldades. A gente vai manejando isso conforme o tempo vai passando, a gente aumenta ou diminui. O que importa é que a gente mantenha o paciente monitorizado, né, mais ou menos, conforme a peculiaridade, mas a gente sabe o que fazer se a gente estiver chegando em momentos críticos, né, a gente tem muitos caminhos para seguir. A anestesia hoje em dia, antigamente tem aquela história de morrer de medo, porque antigamente realmente as variedades de possibilidades ali, né, as ferramentas, a quantidade de variedade de combinações era menor, então era mais difícil de fazer isso. A gente já falou disso, a gente brinca que é dirigir o transatlântico ali, né, Vinícius? Uma Exato. puxadinha para cá, uma puxadinha para lá pode fazer diferença. Mas o tempo cirúrgico, então, o tempo de anestesia não vai aumentar o problema, né? A gente tá no combo ali. Mas dura mais mesmo. A gente anestesia, aí prepara tudo, até ficar tudo certinho, começar a cirurgia, acaba a cirurgia, para acordar também a gente espera o tempo ideal ali. Ótimo. Agora falando sobre a questão da nossa vida moderna aqui, né? A vida moderna, eu falo dos últimos 3, 4 meses para cá. E a nossa vida, não tem uma pessoa que esteja escutando que não tenha sofrido uma influência grande na vida dessas pessoas, né? Todo mundo sofreu por conta dessa pandemia. Ela é uma pandemia completamente globalizada, ela acometeu todos os continentes, tudo mais. E aqui no nosso país a gente está passando talvez pela fase mais difícil aqui no estado de São Paulo, e provavelmente isso também em poucas semanas ele já deve entrar para um caminho da estabilização. Mas de toda forma a gente está conseguindo perceber que está sendo controlado. Então a preocupação principal dos pacientes nessa fase atual é o risco dele ser submetido a um procedimento cirúrgico durante a pandemia, né? Se isso gera mais risco, se isso é mais perigoso, etc, né? E aí eu vou dar a minha impressão e depois eu vou pedir a opinião da tua, Patu, para você falar sobre a tua impressão também dos hospitais. Mas o que eu tenho visto, eu opero em diversos hospitais aqui de São Paulo, tem hospitais que são exclusivos de procedimentos neurocirúrgicos e ortopédicos, e tem hospitais que são gerais. E o que a gente consegue perceber muito bem é que o cuidado que está sendo tomado nesses hospitais está sendo um cuidado bastante, uma cautela muito grande que está sendo efetivada nesses hospitais. Então, uma série de protocolos, né, exemplos de alguns hospitais o que eles têm feito. Tem hospitais que estão fazendo previamente a testagem, né, 2 dias antes da cirurgia do paciente, está fazendo a testagem do PCR, né, que é aquele teste que você colhe material da narina e que detecta o vírus. Então, mesmo que o paciente estiver assintomático, mas se ele estiver liberando o vírus, vai pegar. Isso já é uma segurança muito grande para você não disseminar a infecção mesmo no paciente assintomático. Tem hospitais que estão separando alas específicas, né, para pacientes com Covid e alas específicas para paciente não Covid. E essas alas não se comunicam, então o atendente que está num bloco não se comunica com o atendente do outro bloco. Isso é uma coisa que acontece. Outra questão, vários hospitais têm feito isso também, fazem um questionamento prévio do paciente, né, e da família, para ver se tem alguma chance desse paciente ter alguma infecção respiratória, né, que possa ser o Covid. E no momento que a gente adentra o hospital, os profissionais de saúde também estão sendo avaliados ali. Tem uma pessoa que vai medir a nossa temperatura, né? E aí ele já coloca a pistolinha na nossa testa, né, para fazer a aferição. É uma coisa interessante, né? A gente não está acostumado a isso, mas é o que precisa ser feito atualmente e tem sido feito para conferir uma maior segurança, não deixar um médico ou
um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem entrar no hospital com febre, por exemplo, né? Que aí poderia denotar um autotransmissor da Covid-19. Então, essa é a minha impressão. Acho que a segurança está sendo respeitada ao máximo. À medida que o tempo passou, então, naquele mês de março, era tudo muito novo, ninguém tinha informações ainda específicas aí sobre a doença. À medida que foi evoluindo, mais informações, mais pesquisa foi agregando e os cuidados foram aumentando também nos hospitais. Tanto que eu não escutei absolutamente nenhum tipo de história de pacientes que tenham sido internados para serem submetidos a cirurgias e que saíram infectados dessas cirurgias. Então, não escutei nenhum tipo de relato nesse sentido, que mostra que realmente a segurança ela está em primeiro lugar e está sendo levada em última conta pelos hospitais, pelos médicos e pelos profissionais da saúde que atendem os pacientes. Para você, Patuca, na anestesia, como é que você tem visto essa mudança de comportamento, de atitudes dentro do hospital? No hospital é muito evidente, né? Na rua, essa coisa, a gente olha em volta, será que tem, será que não tem? A gente tem nem dúvida, mas o hospital tem mesmo que se precaver, teve que fechar totalmente desde o início, né? Aí, aos poucos, eles foram, como você disse, tomando medidas para ver se algo poderia ser feito, mas coisas a mais que eles têm feito, além do que você falou, eles estão oferecendo também teste para os profissionais, né? Então, a gente tem acesso muito fácil a fazer teste toda hora, se a gente quiser, para justamente garantir que a gente não seja um transmissor, né? E eles mudaram o fluxo, né? É o que você falou, e os atendimentos, eles são diferenciados, separaram no elevador, teve muito isso. O anestesista, propriamente dito, teria um contato muito direto com ali a região do pior local ali de transmissão, né? Então, a gente, desde o início, fez todo tipo de cuidado possível. A gente, uma coisa que eles fazem bastante também é treinamento e repetição de treinamento, né? Porque você repete as coisas que você vai fazer numa situação de risco e aí você acaba fazendo com mais tranquilidade na hora do risco verdadeiro, diminui a chance ali de alguma contaminação, né? Outras coisas. Agora, em relação ao momento de agora, o que foi orientado pela Anvisa e que eles têm feito bastante é a observação dia a dia da evolução dos casos, né? Isso é uma coisa que o hospital, propriamente, assim como a própria cidade ou o estado em si, né? No pequeno e no grande, observar a evolução ajuda a esse espaço, porque o hospital basicamente está vazio, né? Eles têm os casos, todos os hospitais têm os casos, mas eles estão separando, estão cuidando, tem UTIs que estão muito cheias mesmo, tem hospitais em São Paulo que estão muito cheios, os hospitais de referência, tipo o HC, está muito cheio, né? Mas os outros hospitais, eles têm os casos de Covid deles lá, mas os outros eles estão fazendo como que estivessem segurando ali, justamente para observar. Se a gente ainda estiver aumentando a quantidade de casos novos e ainda tiver com a impressão de que está piorando, eles vão continuar segurando, sim, porque a ideia é você garantir, se tiver algum momento ali de chegada rápida de muitos pacientes, né? Porque essa doença, apesar dela fazer pacientes graves, graças a Deus é uma grande minoria das pessoas né, infectadas, ela faz mal ao sistema de saúde, né? Ao ambiente, ao próprio hospital. Então, eles estão muito de mãos atadas, né? Então, eles estão fazendo mesmo todas essas proteções. Então, se eles liberaram uma cirurgia, ou se eles estão falando, paciente venha, a gente pode acreditar, porque mais do que nós, provavelmente, eles estão muito preocupados em diminuir mesmo a quantidade de casos neles, nos profissionais deles, a gente, no caso, né? E na população também, não há interesse nenhum para o hospital somente, né? Então, a gente pode dar um voto de confiança, assim. Sim, eu também concordo. E uma outra coisa também que a gente começa a perceber de pessoas que, por medo, né, de serem infectados, não procuram nenhum hospital. Então, imagina nesse período aí de 2 meses e pouquinho, já que a gente está de quarentena aqui em São Paulo, e quantas pessoas não começaram a desenvolver sintomas de doenças que merecem um diagnóstico rápido, como, por exemplo, um câncer. Isso tem acontecido, a gente tem escutado relatos muito,
muito impactantes sobre isso, né? De pessoas que vão aguentando dor porque não querem procurar um hospital e é um infarto. E se ela tivesse procurado um pouco mais cedo, enquanto estava no início da dor, o infarto teria sido combatido muito precocemente, com pouquíssimo ou nenhuma sequela. E aí, a partir do momento que você demora para fazer esse diagnóstico, você já torna um caso que seria simples ou de manejo mais fácil, um caso complicado, com sequelas, etc. Então, isso é uma grande preocupação que a gente tem também, né? Na área da coluna. O que nos preocupa são os pacientes que estão com dor nesse momento, dores agudas, né? São os que mais preocupam, e os pacientes que sofrem algum tipo de perda neurológica súbita, seja por qualquer causa, seja uma doença degenerativa, que é mais comum, uma hérnia que estrua, né, que saia e vá para dentro do canal medular e comprima os nervos, e a pessoa perde força das pernas, perde força do braço, etc. Isso acaba sendo de necessidade cirúrgica imediata. Ou então, por outras causas, como, por exemplo, doenças infecciosas, uma discite, né, que é uma infecção do disco intervertebral, e mesmo por metástase e câncer na coluna, que pode acontecer, dá sintoma, e muitas vezes sintoma, se a pessoa não correr e não fizer um diagnóstico precoce, o problema que era pequeno acaba se tornando um problema grande, né? Então, acho que é uma outra preocupação que a gente tem, né, Patu? Com certeza. E os hospitais têm, assim como nós, eles têm as definições para isso, né? A gente tem que fazer aquela separação de emergência, né, que é o que tem que ser operado agora, e das urgências. A urgência que tem que esperar um pouquinho só, né? A urgência que pode esperar até amanhã, a urgência que pode esperar uma semana só. Isso está sendo levado em conta pelos hospitais, e justamente por isso, porque você precisa fazer algum tipo de reserva de leito para alguma necessidade súbita, mas não é mais, a gente já está no momento em que existe uma noção melhor de quanto é esse número, né, dessa separação, dessa proteção, dessa separação dentro do próprio hospital para isso. Inclusive no centro cirúrgico, tem alguns lugares que têm condição de fazer isso, então eles fazem separação mesmo. Pacientes que eventualmente estejam positivos e precisem já ser abordados, eles têm salas separadas, que têm processos de limpeza separados, diferentes, né? Tem aquelas salas que tem até a proteção da entrada do ar, né? E a pressão positiva e tal. Esse é um dos exemplos de medidas, né, possíveis. Então precisa pensar nisso sim, e diminuir um pouco o medo, pelo menos para essas situações. Isso a gente tem visto bastante sobre o sistema de saúde, da saúde suplementar e também da saúde pública. E o que vai acontecer é que quando essa pandemia ela diminuir, ou quando as autoridades começarem a passar um pouco menos de medo para a população, o que vai acontecer? Vai acontecer uma busca muito grande pelo serviço de saúde, porque tem uma série de pessoas que estão doentes, com doenças que são muitas vezes de casos eletivos, né, doenças de menor preocupação na urgência, e que vão ser atendidos todos juntos ao final dessa pandemia. Então, a procura vai ser grande, muita dessa procura vai ser principalmente no sistema de saúde, saúde pública, que já é muito cheio, mas o sistema de saúde privada também vai observar esse tipo de problema, né? Então, essas pessoas vão fazer essa busca no futuro, daqui 1 mês e meio, 2 meses, ou talvez um pouco mais, né? À medida que esse medo generalizado ele comece a diminuir. Bem, uma outra questão que é muito importante, muito interessante na questão da cirurgia da coluna é a segurança, né? Os pacientes, eles têm grande preocupação, e eu sempre brinco para todo mundo que entra em consulta comigo, que vai ser submetido a uma cirurgia, eu já falo o seguinte, a cirurgia de coluna, o paciente ele tem medo de duas coisas, ou de morrer ou de ficar na cadeira de rodas. Basicamente, esse é o medo principal do paciente. Eu sempre digo também, medo de morrer. Hoje em dia, a cirurgia ela é muito segura, a anestesia é muito segura, de forma que eu absolutamente nunca vi um paciente ter óbito durante uma cirurgia de coluna, uma cirurgia eletiva, né? Isso é algo que não é longe de ser alguma coisa próxima do habitual. A gente não vê isso de rotina, praticamente eu nunca vi isso na minha carreira, não tenho casos assim. E a outra preocupação é em relação à parte dos nervos, né? Que a pessoa
fala, puxa, doutor, eu posso ficar na cadeira de roda, posso ficar com uma sequela grave, etc. Também é uma outra preocupação completamente pertinente e algo que eu sempre gosto de esclarecer bem para os pacientes. A segurança que nós temos hoje em dia, ela permite que a gente consiga fazer cirurgias extremamente difíceis, cirurgias grandes, próximas de áreas muito nobres, dos nervos, da medula, etc., e com total segurança. A gente está vendo o que a gente está fazendo e mais ainda. Eu vou citar algumas coisas que a gente utiliza na nossa cirurgia. Uma das coisas é o potencial neurofisiológico. Então, o potencial neurofisiológico, a eletroneurofisiologia, que é uma prática hoje de rotina, ela na década de 90 é uma prática de exceção. Ela chegou aqui no Brasil por volta aí de 93, 94. O Dr. Ricardo Ferreira que trouxe a técnica para cá. Então, até essa época, a gente praticamente, o cirurgião ele operava na cega sob o ponto de vista neurológico. E isso tem implicações? Tem muitas implicações. Em praticamente todas as cirurgias de coluna, você pode utilizar essa segurança, essa técnica de proteção, e você tem o controle total da cirurgia. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de escoliose, uma deformidade, uma cifose grave, o paciente ele é todo monitorizado. Então, são colocados eletrodos em todos os músculos principais do paciente, dos braços, das pernas, e esses eletrodos, eles saem do paciente, né, por fios e vão ser conectados a um computador. Esse computador, quem está cuidando dele é um médico, que é um médico neurofisiologista, né, especialista nesse tipo de área, e ele consegue ter acesso a todas as funções motoras e sensitivas do paciente em tempo real. Então, ele está vendo as ondas ali absolutamente em tempo real. Quando eu, cirurgião, faço qualquer tipo de movimento próximo de alguma raiz nervosa, de algum nervo ou da própria medula, isso já se reflete imediatamente nessa monitorização. E aí ele consegue me avisar. Ó, Vinícius, você está mexendo do lado esquerdo, próximo de tal lugar, porque apareceu aqui uma resposta para mim. Então isso dá muita segurança para mim na cirurgia, porque eu consigo determinar até que limites, né, eu posso ir. Qual é o máximo de retirada de um determinado fragmento que eu posso fazer, de uma cirurgia grande que eu tenho que retirar alguma vértebra, etc., ou durante a correção dessa deformidade, né? Porque ao corrigir uma escoliose ou ao corrigir uma cifose, o paciente, a coluna dele vai ser esticada, né? Ele vai retificar a coluna e isso gera um aumento, um alongamento da coluna. Tanto é que os pacientes de deformidade, né, de cirurgias de escoliose, por exemplo, eles acabam saindo mais altos. Eles entram com uma altura e saem um pouco mais altos porque acaba alongando a coluna. E esse alongamento da coluna também se reflete num alongamento, no estiramento dos nervos. E se esse estiramento for muito acentuado, pode diminuir o fluxo de sangue na região da medula e o paciente perder os movimentos. Aí é fundamental que você tenha monitorização, porque com a monitorização em tempo real, isso não acontece. Se começar a ter esse tipo de problema, ele me informa imediatamente e eu já corrijo imediatamente também durante a minha cirurgia. Tudo isso para a gente ter uma segurança muito grande do paciente, não só em cirurgias de deformidade, cirurgias grandes, cirurgias menores também, que a gente vai ter acesso ao disco, retirar um disco doente, substituir esse disco doente por seja um espaçador, seja uma prótese. Da mesma forma, a gente tem que retirar o disco e ir até os limites em que esse disco esteja comprimindo os nervos. E ao se fazer isso, a gente está próximo das estruturas nervosas, né? Então, a segurança de ter a monitorização em tempo real é muito grande. Isso sem falar de cirurgias, por exemplo, de tumores. Quando a gente vai retirar um tumor que seja do próprio nervo, ou que esteja empurrando a medula, que esteja empurrando uma estrutura nobre como essa. A todo momento a gente vai causando estímulos, e esses estímulos são vistos pelo nosso companheiro da neurofisiologia, e a gente tem essa segurança de retirar esse tumor e não agregar nenhum déficit para o nosso paciente. Então, esse tipo de situação, esse tipo de segurança que a gente tem é muito, muito legal. E
é algo que a gente usa. Como que você vê a parte da segurança da anestesia com o passar desses tempos aí, Patu? O que você tem visto? Se a gente for fazer um rememorando aí desde a década de 90, o que mudou, né, para agora, assim, do que você já estudou e tudo mais? É isso que você disse, monitorizar, né? A gente ficar olhando exatamente cada coisa que está acontecendo, a mudança que aconteceu naquele instante e fazer alguma coisa para diagnosticar o que está acontecendo e resolver, né? Nesse tempo que você diz aí, a gente teve muitas mudanças. Inicialmente nem eram obrigatórios todos os monitores, hoje em dia a gente tem alguns monitores que são obrigatórios e que a gente, por algum tempo, que começou, né, voltou ali. Então, por exemplo, a gente sempre monitoriza a função cardiovascular. Então, a gente coloca os eletrodos, vê o eletrocardiograma, a gente vê o pulso, a gente vê a saturação, mas a gente também vê, por exemplo, a saída de gás carbônico durante a respiração. Esse é um dos monitores que a gente, nesse tempo que você falou, tornou obrigatório, né? Um acúmulo ali, um somatório de segurança para todos os monitores. Hoje em dia a gente tem acesso a muitos outros, né? A gente pode monitorizar também a variação da pressão, a quantidade de líquido dentro do paciente. A gente pode ver a coagulação, os exames intraoperatórios com resultados rápidos e com resultados que você pode acreditar, são muito úteis também para a gente ver como que o paciente está variando naquela... como ele está respondendo àquelas variações que ele sofreu ali. Deixa eu só fazer uma intromissão, olha que interessante, né? Isso é legal de ressaltar, porque durante a cirurgia, o cirurgião está basicamente focado naquele procedimento. Essa é a minha ideia. Exato, eu não estou conseguindo observar o que está acontecendo fora do paciente, né? E essa é a função assim mais sagrada do anestesista. Ele tem o paciente inteiramente na mão naquele momento, que o cirurgião ele está fazendo uma cirurgia, seja ela uma cirurgia pequena, uma cirurgia grande, que sangre menos, que sangre mais, não importa. Ele está focado naquele procedimento. E o anestesista, veja, eu falei basicamente de uma ferramenta de monitorização que me ajuda muito, você falou de umas 50 aí, pelo menos, de vários tipos, né, de avaliação sanguínea, avaliação cardiológica, temperatura, etc. Uma série de coisas de sedação, de anestesia, que não são da minha alçada e longe da minha preocupação, né? Porque a preocupação do cirurgião, o foco do cirurgião e o foco do anestesista é completamente diferente, né? Isso é bem interessante, né? A ideia é deixar o paciente perfeito para o cirurgião não ter problema, não ficar estressado, ficar lá tranquilo, conseguir acessar, e principalmente isso, eu falei para você os 3 princípios, né? O paciente tem que dormir, não pode sentir, né? Não sentir nada e não se mexer, porque a estrutura que você vai mexer ali, aquela hora que você está com o microscópio, né? Justamente mexendo ali do lado do nervinho, se o paciente mexer, reclamar, acordar, mas isso até... Eu acho que as pessoas têm esse mito ali na cabeça, essa coisa da imaginação, né? Mas a ideia que a gente está falando aqui é essa, para diminuir isso. Não fiquem com tanto medo, dê um voto de segurança, de confiança, porque a somatória de tudo isso faz com que a gente fique realmente muito longe do problema, né? A ideia de fazer anestesia é primeiro isso que eu falei, deixar o cirurgião operar, mas sempre a segurança está ali quase que a mesma coisa, né? Qual seria a função de um anestesista se não garantir que o paciente que a princípio não precisava fazer nada, de repente foi lá, fez aquilo e não saiu daquilo, né? Então, a ideia é fazer tudo que nós temos à mão ali para poder garantir a segurança de alcançar o objetivo. E eu queria falar uma coisa que acho que é importante também, viu? A gente falou de todos os detalhes que a gente faz no intraoperatório, mas a ideia também do objetivo, né? Todo o planejamento que você fez ali na indicação da cirurgia e na avaliação desse paciente, para a gente entender o motivo dele estar fazendo se submetendo a esse procedimento que aparentemente tem lá no imaginário como sendo muito arriscado, tem um objetivo que vale a pena, né? Na grandíssima maioria das vezes, né? Então, com certeza, isso né? entra na equação, né?
É o que a gente faz o peso do risco e do benefício, né? Então, Uhum. o benefício de ser submetido a uma cirurgia tem que ser sempre muito maior do que o risco desse procedimento, né? Então, a gente tem que Uhum. pesar isso, né? E aí que entra essa segurança toda, né? Tanto da segurança da parte do cirurgião, quanto da parte do anestesista, né? Essa segurança, ela diminui riscos, e ao diminuir riscos, você favorece que mais pacientes possam ser tratados. Então, eu sempre falo isso aí Mais também. difíceis, inclusive, né? Com mais risco. Exato, exato. E eu sempre falo isso para os pacientes também, que hoje em dia o paciente só fica com dor se realmente ele... É muito raro o paciente continuar com dor. A gente tem ferramentas para intervir, né? Tem uma série de ferramentas que a gente consegue intervir. É claro que há pacientes que possuem dores graves e crônicas, que essas são de difícil tratamento, né? Depois que você faz o último estágio de tratamento nesses pacientes, muitas vezes a dor pode continuar. Isso são casos específicos, né? Mas a grande maioria, 98% dos pacientes, 99%, esses pacientes acabam tendo sempre opções de tratamento e com possibilidades de resolução do quadro, né? Do quadro de dor, do quadro de perda de força, etc., seja o que for. Ou até de melhora, né, Vi? Porque é isso, a avaliação da saúde, a gente está tendo essa questão aí com a história do Covid, né? A avaliação de saúde é uma coisa muito maior do que só especificamente aquele dia da cirurgia, né? Ou aquele ponto. Você aceitar se submeter ao risco pode estar ligado ao fato de você simplesmente não conseguir fazer mais nada, né? Você não levanta, não consegue né, não consegue fazer um exercício, ou não consegue trabalhar direito, ou, Sim. né, talvez É, esse momento aí. isso é importante mesmo. A cirurgia de coluna, o meu entendimento dela é de que a pessoa ela tem que ser devolvida para as atividades prévias que ela exercia completamente, tanto atividades físicas, atividades do trabalho, atividades de lazer, né? O humor tem que ser recuperado, porque a dor não deixa o paciente e a pessoa com bom humor. Então, todas essas funções elas têm que ser devolvidas para essas pessoas que vão ser submetidas à cirurgia. Então, isso está dentro do benefício que a cirurgia tem que trazer. A gente Uhum. não quer operar um paciente para ele ficar igual ao que ele estava antes ou pior, né? Isso está fora de cogitação. Você tem que indicar a cirurgia para quem tem condições realmente de melhora. E isso aí a gente percebe que hoje em dia, como eu falei, próximo aí de 99% dos pacientes tem possibilidade de melhora, seja em qualquer etapa do tratamento, seja no tratamento conservador ou seja na indicação do tratamento cirúrgico, né, para aqueles casos que necessitam. Então, o nosso arsenal de tratamento, as nossas possibilidades de tratamento, elas são muito grandes e a gente consegue sim resolver muito bem esses problemas de coluna dos pacientes, né? Patu, uma outra coisa que acho que vale a pena a gente conversar é sobre o pós-anestesia, né? O que o paciente ele pode sentir no pós-anestesia, depois de uma sedação, o que ele reclama, ou ele não reclama de nada, após uma anestesia geral mais rápida de uma cirurgia menor, uma anestesia geral que tenha demorado um pouco mais de tempo numa cirurgia maior. Quais são as características aí que os pacientes podem identificar algumas vezes? A gente tem queixas mais comuns, né, que estão relacionadas a qualquer tipo de anestesia, frio, né, a dor, lógico, náusea, são coisas comuns que a gente tem como resolver, né. Tudo isso a gente sempre tenta proteger, a gente se previne de várias maneiras também. Ali, além da segurança, a gente também tem várias coisinhas que a gente vai colocando junto ali, né, tecnológicas, justamente para proteger isso tudo, para diminuir esses efeitos adversos aí que a gente tem no final, né? Então é muito comum, náusea, que a gente trata muito, e a dor. A dor é o grande medo do paciente, né? Ele tem medo de acordar morrendo de dor. Mas isso a gente está de olho o tempo todo mesmo. A gente já tem uma noção de quanto que aquele estímulo pode gerar de dor, então a gente já começa a fazer esse tratamento durante a anestesia, antes até, porque tem algumas coisas que até dá para fazer.
E durante a anestesia a gente já vai tratando isso, então a pessoa até pode acordar com dor. Tem diversos procedimentos que a gente faz, né, Vi? Tem até às vezes você chega lá, olha, vai durar 6 horas de dor, você vai ter. Porque a mudança que você fez ali na estrutura da coluna da pessoa ali vai gerar um processo inflamatório que vai levar à dor. Mas isso tudo pode ser controlado e lembrar que a gente está muito de olho nisso, né? Que vai ser nosso foco ali na hora de acordar. Alguns pacientes são interessantes, né? Que cada um tem a sua demanda. Exato, depende. Depende Às disso. vezes você faz uma sedação e talvez você vai se lembrar, com certeza vai se lembrar, o paciente vai embora daqui 2, 3 horas e ele pergunta se doutor, eu posso dirigir, eu posso tomar um vinho hoje à noite, entendeu? Posso operar hoje? Tem gente que fala isso, né, Vinícius? Tem, né? Tem, exatamente. Melhor não operar, né? Melhor não assinar nenhum contrato, melhor não fazer. Porque tem gente que sabe como que é, né? Exatamente. Mas pode isso. A pessoa, se for um procedimento mais curto de sedação, você pode ter um restinho lá, é isso, como se fosse uma ressaquinha, um pouco de sono a mais, ou essa parte provavelmente não vai ser o que a pessoa vai lembrar como a pior de todas, entendeu? Ela vai. O medo antes, com certeza, é pior, né? Então, se e a gente minoria, conversar. Né, Pato, que sente isso, né? Não é a maioria dos pacientes que O medo sentem antes? Não, que sentem no pós a anestesia, pós sedação, que sentem algum problema. A grande maioria não é agradável, né? Agradável, né? Ela se sente bem, essa sonolência, ou mesmo essa sensação de que está ali, é gostoso, sim, não é? Pelo menos é o que eles dizem. Tem paciente que pede para ser anestesiado de novo, né? Fala, não dá para fazer uma... Tem. Não é pouco, não. Já falei, eu vou abrir uma clínica só para fazer anestesia. Eu vou pegar lá os pacientes, ele entra, vai lá, anestesia, fica o dia inteiro anestesiado, vou ficar, vai ficar lotar essa clínica, você vai ver. É bom, é a parte boa. E por isso, porque, olha, teve uma pessoa que perguntou aí, que eu acho que é uma pergunta bem interessante, que perguntou se não fica acumulada a anestesia no corpo, né? Se não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa que a gente tem de bom hoje em dia, né? Nas medicações mais atuais. A gente tem muitas opções e dessas opções também a gente tem as que tem efeito rápido, né? Que o organismo faz a degradação e se livra dessa droga de maneira rápida. Então, a gente não tem acúmulo de droga. A gente tem um finalzinho ali que sobra e logo depois já passa esse efeito. Tanto é que a gente precisa continuar acompanhando para fazer analgesia e para ver como vai ser esse pós-operatório, né? Porque não tem esse problema de acumular. Hoje em dia, porque a gente tem muitas opções novas, a gente consegue misturar as medicações. Então, a gente faz um pouquinho de cada medicação, a gente não pega o auge do efeito, né, do efeito adverso que aquela droga pode ter. Então, a gente sempre fica em doses seguras das medicações, né? Isso é bem interessante. Tem a ver com a monitorização também, né? Com a monitorização que eu fico lá conversando com o doutor Ricardo. Então, vamos lá, vamos um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, porque é perfeitamente possível, né? Claro, com certeza. E finalmente aí, Patu, sobre as suas mudanças aí, o que a tua vida mudou com essa pandemia na tua prática do dia a dia? O que você tem percebido aí de mudança na tua rotina anestésica? Fora esse negócio da temperatura, né? Hoje eu descobri, hoje em dia, que a minha temperatura varia bastante ao longo do dia. A gente já tinha lido isso, mas é verdade, viu, gente? De manhã, à tarde, à noite, muda. Muda. Isso. A gente é barrado na frente do hospital, né? Então, o dia a dia mudou completamente, né? Todos os pacientes que a gente vai abordar, a gente toma cuidado como se eles fossem todos positivos, né? Porque se forem assintomáticos, eles realmente podem ser. E mais que tudo, eu acho que uma atitude que a gente mudou também foi a de que a gente também pode ser assintomático, né? Então, claro. Eu vi isso em milhares de vídeos, né? Milhares de coisas que apareceram, mas isso eu achei muito, muito boa essa sugestão, que se você sempre agir como se você tivesse infectado assintomático, né, você protege muito mais você e o paciente, né? Porque você está sempre com a sua máscara protegendo a dispersão de vírus, você vai usar
muito álcool gel, vai trocar a luva muitas e muitas vezes, vai usar as proteções e a gente usa aqueles negócios, aquelas coisas feias, que a gente fica totalmente... Não consegue nem conversar, ninguém consegue... Tá muito chato, né, a cirurgia agora. Exato. Tá chato. Tem que É, passar logo esse negócio aí. me mandaram dúvidas assim que queriam saber como que é a rotina dentro do centro cirúrgico, né? Como que é, se a gente conversa, se a gente escuta som lá dentro, Depende, né? música. Tem gente que gosta de umas músicas agitadas, né? Exato, cada louco com a sua loucura, né? Isso aí é sempre. É. Tem gente que gosta de música agitada, tem gente que gosta de um ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? Tem A gente cirurgião. varia o ambiente, né? Geralmente os momentos mais tensos, teoricamente, é quando você está mais perto da estrutura mais complicada, né? Ou mesmo a anestesia, no comecinho da anestesia, quando são os momentos mais agitados ali da parte da anestesia técnica, os momentos técnicos importantes, esses geralmente a gente está focado, né? Os outros Sim. momentos a gente também está focado, que fique claro. Mas a gente consegue fazer um foco, né? Cirurgião Mudar não, o o foco, cirurgião né? presta atenção, né? Presta atenção no que está fazendo. Aí quando ele já saiu da parte difícil, ele pode aliviar um pouquinho, né? Mas a gente está sempre de ouvido ligado, né? Isso é engraçado, né? Cada pessoa acaba tendo uma rotina, né? Eu conheço aí vários médicos no mundo todo, fiquei um tempo na Alemanha, tudo mais, já entrei em cirurgias nos Estados Unidos, tudo mais, e cada um tem a sua particularidade, né? Tem locais aí que você acha que o pessoal é um pouco mais frio, vamos supor lá na Alemanha, né? Que eu tenho bastante experiência, né? Fiz minha especialização toda lá, fiquei lá um bom tempo. A gente acha que o pessoal é mais frio, que não se conversa muito e tudo mais, mas isso independe. Tem cirurgiões lá que são completamente reservados e que realmente operam, fazem a cirurgia o tempo inteiro sem abrir a boca, e tem cirurgiões que conversam o tempo inteiro, escutam música alta, etc. O que importa é o resultado final, não muda É. nada, assim, não tem porque eu escuto música, a minha cirurgia é melhor. Não, é a tua rotina, Sim. né? É a tua Não, rotina. isso é uma coisa muito Conforto. legal. Eu posso dizer também, conheço diversos cirurgiões operando diferente, né? E isso é da pessoa mesmo. Muitas vezes essas coisas que as pessoas de fora podem olhar e achar que é estranho, ou né, achar que é excentricidade, muitas vezes pode ser inclusive do elemento que esse cirurgião utiliza para se concentrar melhor, né? Ou para focar melhor, ou para se sentir mais dentro daquilo que ele está fazendo. Então isso é muito pessoal, né? Isso é bem Sim. individual. Criancinhas que a gente trata, Patu, que aí muitas vezes você tem que lidar com o medo do bebê que entra lá, de 2 anos, 3 anos, né, da criança, e também o pai que está sempre, ou a mãe que está acompanhando essas cirurgias, né? Aí eles passam um bom tempo com vocês ali até serem anestesiados. Como Sim. que é lidar com crianças dentro do centro cirúrgico? Criança é isso, é um combo, né? Vem os pais também com sofrimento muito presente, né? Criança é assim, a gente tenta diminuir ao máximo para a própria criança a experiência ruim. Então, essa questão aí do ambiente, de onde está, como que vai, para onde vai, isso aqui a gente tenta melhorar fazendo muito medicação pré-anestésica, que é o que a gente fala, né? A gente faz lá muitas vezes, a gente sempre tem que ver cada paciente, indicação e contraindicação, né? Mas a gente usa lá o xaropinho de dormonide, por exemplo, é uma medicação que ajuda a dar amnésia, principalmente. Então, a criança não necessariamente dorme, mas ela fica ali meio alheia ou meio vendo as borboletinhas. Isso já ajuda muito a essa criança não ficar traumatizada, né? Porque dificilmente uma criança que opera a coluna vai uma vez só no hospital, né? Então, Exato. ajuda, já alivia. Os pais já ficam mais tranquilos porque vê que a criança não está sofrendo tanto, né? É. E dormir, né? O ato de dormir ali, a gente evita ao máximo, por exemplo, pegar a veia da criança antes dela dormir. Porque isso é um fator de estresse, assim, multiplicadíssimo, né, para a criança. Dessa idade, 3 anos é uma idade complicada, né, porque eles já sabem tudo, mas não sabem direito explicar, então eles ficam muito estressados, né. Cada faixa etária tem uma peculiaridade, mas é bem isso. Então, o que a gente faz é anestesia inalatória. A gente começa também, tudo tem que ver as indicações e tudo, mas a gente começa a anestesia só com gás, e aí dorme com gás, depois que dorme a gente faz o resto que tem que fazer. Isso ajuda também.
Os pais presentes na sala, se um ou outro, né? Depende do centro cirúrgico, geralmente libera um deles. Ajuda muito também, porque o pai tá vendo, né, ali o que está acontecendo, entende que não é fácil, né? Você vê o seu filho dormir numa anestesia, não é tranquilo. Mas eu acho que depois, quando ele volta e fica pensando nisso, ajuda ele a ficar com aquela sensação de não, eu acho que estava tudo bem, né? Deu tudo certo, vai dar tudo certo. Ajuda a aliviar esse estresse também. É a ideia só de tirar o sofrimento, né, Vi? Isso tudo é técnica, a gente faz com... As sequências são bem metódicas, né? Mas eu acho que o que importa é essa filosofia em volta aí mesmo, né? A criança tem essa peculiaridade aí. E fico conversando com a mãe, né? Geralmente eu fico lá falando, olha, tá tudo bem, né? Depois de um tempo, olha, agora é o seguinte, estamos nessa parte. Aí elas ficam mais tranquilas. Mais tranquilos. Isso é legal, né? Deixar os pais mais tranquilos, né? E para a criança, o fundamental é realmente isso que você falou, que ela não tem aquela lembrança ruim, porque são crianças que muitas vezes têm outros problemas e vão precisar de auxílio médico com frequência, de ir num consultório médico, de ir no hospital, e isso acaba dando medo nas crianças. A criança traumatizada é a pior situação que existe, né? Ela vai ficar com medo pro resto da vida, vai ficar com aquela fobia de hospital, de médico, de jaleco, etc. Então, se a gente puder minimizar isso para essas crianças, é 100%, né? É o que a gente busca, né? Patu, e elas muito ficam legal. felizes, né? Ficam com muito o resultado. felizes. Muito. Patu, muito legal a nossa conversa. Amanhã de manhã a gente tem cirurgia, né? Amanhã de manhã tem cirurgia. Tem que dormir cedo hoje. Vá dormir cedo. E gostaria de agradecer o pessoal que assistiu, que mandou perguntas, que deu apoio para a gente aqui. E Se quiserem mandar perguntas, né, Vi? Se tiver alguma coisa a mais aí que sobrou, podem mandar, a gente dá um jeito de responder. Isso, pode mandar direto para a doutora Patrícia, para mim, que a gente responde essas perguntas. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Vamos torcer para essa pandemia maluca terminar logo e que a gente possa voltar à nossa rotina normal. Um abraço para tu. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo.